existe um tipo de pensamento que muita gente carrega em silêncio. Eu não sou tão inteligente assim. E, ironicamente, as pessoas que pensam isso costumam ser justamente as mais afiadas. É quase um efeito Dunning-Kruger ao contrário. Gente realmente inteligente costuma acreditar que é comum. Só que se você reconhece ao menos 3 dos hábitos que eu vou te mostrar, é muito provável que sua mente funcione de um jeito muito mais raro do que você imagina. Você só nunca reparou. Primeiro hábito. Essas pessoas falam pouco e pensam muito. Enquanto a maioria entra numa conversa como se fosse competição, quem fala primeiro vence, elas preferem o silêncio inicial, não porque são tímidas ou lentas, mas porque filtram tudo antes de responder. A mente delas roda um processo interno verificando cada palavra antes de colocá-la no mundo. É por isso que, quando elas finalmente abrem a boca, o que dizem tem peso, e não apenas barulho. E para elas, o silêncio é melhor do que dizer algo de que vão se arrepender. Segundo hábito, elas questionam absolutamente tudo. Não é birra, não é rebeldia. É curiosidade crua. Você diz que algo é assim porque é, e elas querem saber o mecanismo, a causa, a lógica, a exceção. Elas discutem não para ganhar, mas para entender. Por isso percebem falhas em sistemas que todo mundo normaliza. Elas enxergam rachaduras invisíveis. E essa mesma habilidade faz delas péssimas seguidoras de regras sem sentido. Obedecer por obedecer é sufocante para quem pensa demais. Terceiro hábito. São viciadas em padrões. A cabeça delas é uma máquina de reconhecer conexões que passam despercebidas para o resto do planeta. Elas notam tendências em comportamentos, repetição em diálogos, lógica e caos. Não é adivinhação. É observação constante. E isso pode ser até cansativo, porque, uma vez que você começa a enxergar padrões no mundo, é difícil desligar. Quarto hábito. Elas adoram resolver problemas que ninguém pediu para resolver. Uma fila lenta, um processo mal feito, uma conversa confusa. Tudo vira um enigma irresistível. Enquanto outros só reclamam, elas já estão imaginando como otimizar, simplificar, reorganizar, solucionar. É o passatempo favorito delas. E claro, podem se frustrar quando veem a solução claramente, mas o resto do mundo parece não enxergar. Quinto hábito. Elas leem menos, mas de um jeito diferente da maioria. Não leem para terminar livros, leem para transformar a forma como pensam. Uma semana é filosofia, na outra é neurociência, depois tecnologia, depois história antiga. Parece caótico, mas não é. É treino cruzado para o cérebro. Não buscam virar especialistas em tudo. Buscam colecionar lentes novas para enxergar o mundo. Sexto hábito. Elas não overthinkam em círculos, elas pensam em camadas. Enquanto a maioria das pessoas fica presa no mesmo pensamento repetitivo, tipo um disco arranhado emocional, pessoas de alto raciocínio exploram possibilidades diferentes. Elas simulam cenários mentalmente, analisam riscos, testam pseudos, refinam ideias. É como se estivessem jogando xadrez interno, planejando várias jogadas à frente. Não é ansiedade, é estratégia. Quando finalmente tomam uma decisão, é porque internamente já viveram dezenas de versões dela. Sétimo hábito, elas conseguem ficar em silêncio e realmente apreciar isso. Enquanto muita gente se desespera quando não tem barulho, distração ou conversa preenchendo o espaço, essas pessoas encontram clareza na quietude. O silêncio é onde as ideias se encaixam, onde os insights nascem, onde o caos mental se reorganiza. Não é que estejam desinteressadas dos outros, é que precisam desse espaço para processar o próprio mundo interno. E, num planeta onde tudo grita atenção, o silêncio vira superpoder. Oitavo hábito. Elas são brutalmente honestas consigo mesmas. Às vezes até demais. Quando cometem um erro, não empurram a culpa para o destino, para outras pessoas ou para azar. Elas dizem: isso foi responsabilidade minha. Esse nível de autocrítica assusta, mas é justamente o que permite que cresçam rápido. Enquanto muitos se escondem da própria verdade para não doer, elas encaram de frente. Reconhecer falhas não diminui, aperfeiçoa. É por isso que elas têm padrões tão altos, especialmente para si mesmas. Nono hábito. Elas administram energia, não tempo. Enquanto o mundo inteiro tenta otimizar horários na agenda, elas se perguntam outra coisa: quando minha mente funciona melhor para cada tipo de tarefa? Elas sabem exatamente quando tem foco profundo, quando são mais criativas, quando a mente está leve, e organizam o dia seguindo esse fluxo natural. É por isso que produzem tanto sem parecer exaustas. Elas não lutam contra o próprio cérebro, elas trabalham junto dele. Décimo hábito. Elas sabem soar normais. Sim, essa é a virada inesperada. Pessoas realmente inteligentes não precisam parecer inteligentes. Pelo contrário, fazem questão de traduzir ideias difíceis em palavras simples, porque não estão tentando impressionar, estão tentando conectar. Elas entendem que a verdadeira genialidade não é complicar o mundo, é torná-lo compreensível.
Elas não querem fazer você se sentir pequeno, querem que você entenda o que estão dizendo. E isso é, de longe, um dos maiores sinais de inteligência emocional. Se você se identificou com alguns desses hábitos, menos mesmo que tenha pensado isso, é só algo que eu faço. Talvez seja hora de enxergar a si mesmo com um pouco mais de generosidade. Pessoas realmente inteligentes raramente percebem o próprio potencial porque, ao contrário do que muitos imaginam, inteligência não é sobre se sentir superior, é sobre estar sempre analisando, sempre duvidando, sempre se ajustando, e isso cria a impressão constante de que você ainda não sabe o suficiente. Mas aqui está o ponto fundamental. Você não precisa de diplomas, prêmios ou títulos para ser inteligente. Suas atitudes já entregam isso. A forma como você pensa, observa, questiona, se organiza e processa o mundo já mostra que seu cérebro funciona fora da curva. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso. Agora vem a parte mais importante. Não basta ter uma mente poderosa. Você precisa usá-la ao seu favor. Gente inteligente demais às vezes se perde, porque gasta energia analisando tudo ao redor e esquece de direcionar parte dessa inteligência para si mesma. Então, antes de ir embora, faz uma coisa. Olhe para os hábitos que você reconheceu em si mesmo e se pergunta: como posso usar isso para melhorar minha vida? Em quais áreas esses hábitos já estão me ajudando? Em quais áreas eles precisam ser equilibrados? Inteligência não é um troféu, é uma ferramenta. E você tem mais ferramentas do que imagina. Se alguma parte desse vídeo falou diretamente com você, comenta aqui embaixo qual hábito você mais se identificou. Vamos ver quantas mentes raras estão escondidas no meio da multidão. E agora que você reconheceu esses padrões, menos mesmo que tenha marcado apenas um deles, aqui vai a verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. Inteligência não é barulho. Não é exibicionismo, não é diploma na parede. Inteligência é comportamento. São micro-hábitos que você pratica sem perceber. É a forma como você pensa quando ninguém está olhando. E se esses hábitos apareceram na sua vida, mesmo que discretamente, isso já diz muito sobre você. A pergunta real não é: será que sou inteligente? A pergunta real é: estou usando minha inteligência com intenção? Porque o mundo está cheio de pessoas brilhantes que nunca descobriram o próprio potencial, simplesmente porque ninguém lhes disse que pensar diferente já era um sinal de genialidade. Então faça isso por você. Observe seus padrões, preserve seus momentos de silêncio. Continue questionando o que ninguém questiona, mantenha esse hábito de enxergar o que os outros ignoram. Isso é raro. Isso é valioso. Isso é seu. E antes de sair do vídeo, me diz uma coisa nos comentários. Qual desses hábitos descreve você? Eu quero ver quantos gênios discretos estão escondidos por aqui tentando apenas parecer normais. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você não precisa provar que é inteligente. Só precisa aprender a usar a mente poderosa que já tem.